Nós estamos experimentando uma ferramenta nova, dadas as limitações que acabamos tendo por causa de toda essa movimentação que temos tido para poupar as pessoas da possibilidade da infecção com o coronavírus. Portanto, não só nós, mas praticamente todas as igrejas estão tentando se adaptar ao novo momento que estamos vivendo. E eu quero agradecer muito o Jorge Eduardo e também o Marcos Zanetti, que são os dois irmãos, o presbítero Jorge e o diácono Marcos Zanetti, que estão auxiliando na gravação e na projeção dessa mensagem de hoje. Então eu convido você que abra a palavra de Deus depois da meditação, que você na sua casa cante um hino, ore a Deus. Nosso país precisa muito de oração para que tenhamos amenizados, sejamos abençoados por Deus com uma consequência amenizada, porque para não suceder aqui o que sucedeu em outros países, como a Itália, como os irmãos já estão a par. Mas vamos ao texto. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia na carta de Paulo aos Filipenses. Filipenses no capítulo 1. No verso 27 ao 30, o apóstolo Paulo diz: Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que eu, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles, prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. Pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Vamos orar a Deus. Senhor, te pedimos a iluminação do Senhor sobre nós e que nós sejamos eficientes, ó Pai, na incumbência, na responsabilidade que o Senhor pôs sobre nós. E que nós abracemos o ministério com compromisso e com o desejo, Senhor Deus, de cumprir exatamente a Tua vontade em nossas vidas. Obrigado por tudo o que temos, até mesmo pelas tribulações que temos passado, pelos reveses, e pedimos que a Tua mão esteja sobre o Brasil, protegendo, que já temos um número grande de mortos, de vidas preciosas que foram ceifadas. Pedimos que o Senhor, com a Tua graça, proteja a nossa nação, proteja o nosso presidente, proteja, Senhor Deus, todo o povo, em especial o povo presbiteriano e evangélico espalhado pelo Brasil. Perdão por nossas faltas, nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Amados, essa passagem é interessante para nós, especialmente para nós nesse dia, porque ela está na carta de Paulo aos Filipenses, que é uma carta que Paulo escreveu da prisão. E é evidente que essa prisão é algo que foi surpresa para muitos, inclusive para os crentes de Filipos. Esta é a razão pela qual esse texto foi escolhido. É interessante que você observe que o apóstolo Paulo está escrevendo essa carta porque a igreja de Filipos ficou muito triste, sabendo não só que Paulo estava preso, mas que ele foi abandonado pelos seus amigos. Então, a igreja de Filipos faz uma coleta significativa para mandar ajuda financeira para Paulo. E ele então recebe essa ajuda lá na prisão em Roma e fica muito agradecido aos irmãos pelo cuidado. Ele mesmo diz que não é por causa de qualquer bem material, por causa do dinheiro que veio, porque ele sabe em Cristo viver em toda qualquer situação, diz ele, se está pobre, se está rico, na abundância, na escassez. E aí que ele completa o texto, tudo posso naquele que me fortalece, que é um texto bastante usado
pelo pessoal da teologia da prosperidade e saúde, mas fora de contexto. O Paulo está dizendo que ele está pronto para passar por qualquer coisa, porque Cristo Jesus é aquele que o fortalece. E dizendo isso, lá no capítulo 4, nós podemos entender aqui em Filipenses capítulo 2, que nós lemos, que o que ele está dizendo é profundamente útil para nós, porque eu creio que estamos passando e vamos vir a passar por uma situação bastante incômoda. Nossos comércios e nossas igrejas e tudo que tem no Brasil, a economia do Brasil, foi muito acostumado e se adaptou e lucrava, inclusive, com a presença. Então nós éramos igreja presencial, clientes presenciais, em lojas físicas. Era assim que acontecia. E temos hoje o recurso da internet, que vai ser o recurso para que muitos usem. Então é uma limitação que caiu sobre a igreja e que nós vemos que é uma limitação bastante assustadora. Porque imagina igrejas não se reunindo, o que pode acontecer com a arrecadação, o que pode acontecer com a manutenção do trabalho, o que pode acontecer com a comunhão dos irmãos. Então é interessante que nós vivíamos num tempo em que estávamos confortavelmente, e muitos nem agradeciam a Deus por isso, tanto a economia do país quanto as igrejas estavam comodamente firmados em cima da nossa relação física, presencial. E as igrejas tinham comunhão, estavam abertas para falar sobre salvação, e nós percebemos que muitas pessoas nem se importavam com isso. Eram convidadas aos trabalhos, ouviam as mensagens e não se converteram. É uma pena, porque essa porta foi fechada. Poderíamos dizer, numa figura de linguagem, que Deus tirou a igreja. Então, se você quiser reunir com uma igreja hoje, você não vai achar na cidade. Se você for no mundo virtual, as igrejas estão correndo atrás do período que não lançaram mão, porque estavam confortavelmente alojadas nos seus templos, confortáveis. E por essa razão, muitos nem mesmo convidavam visitantes, nenhum se esforçava, porque sabia que a qualquer momento o seu parente, seu vizinho, poderia se converter. E agora nós não temos esses recursos mais. E, infelizmente, aquilo que vem pela televisão muitas vezes não todas as vezes, mas muitas vezes de péssima qualidade, principalmente teológica. E assim nós somos exortados por Paulo aqui, os filipenses são exortados e nós podemos usar para nós, a dar continuidade do que estávamos fazendo. Paulo era um pregador do evangelho que foi encarcerado, ele foi preso. Aqui ele fala, inclusive, de estar cercado pela guarda pretoriana. Então, a partir do verso 12, o apóstolo Paulo nos fala que as cadeias que estavam sobre ele só estavam contribuindo para a expansão do evangelho. Aquilo que parecia que era uma perda, como ele disse, os inimigos de Paulo consideravam como sinal evidente de derrota, era na verdade uma vitória, porque Paulo diz que ele pregava para os guardas que o vigiavam. Esses guardas eram mesmo que faziam a segurança do imperador e faziam a segurança do Senado. Então ele diz que tudo isso estava contribuindo para a expansão do evangelho. Ele ainda fala de mais um outro benefício, que era que o evangelho estava sendo mais amplamente pregado. Porque algumas pessoas gostavam de Paulo, estavam tentando suprir a ausência dele, sabendo da importância dele para o evangelho, estavam tentando suprir. E nós temos também aqueles que faziam para tentar criar em Paulo algum tipo de angústia, pregando o evangelho até mais do que Paulo pregava em outros lugares, e ele diz: que bobagem desses que querem causar, que por ciúme pregam, não por zelo, não por amor ao rebanho, mas estão pregando simplesmente para tentar suscitar tribulação às suas cadeias. E Paulo diz que não ficava nem um pouco atribulado, ele era feliz, porque por pretexto ou por verdade, o importante é que o evangelho chegasse às pessoas, e que até isso Deus estava usando os falsos
os que falsamente amavam o povo, os falsos amantes do povo, que usavam isso como discurso, mas que no fundo queriam suscitar problemas às cadeias de Paulo, que era uma coisa que ele não estava sofrendo. Então ele vem exortar a igreja para que a igreja viva, continue a sua vida, não obstante os obstáculos que aparecem. Esses obstáculos não vão atrapalhar o progresso. A obra de Deus será feita. Deus tem um propósito para tudo isso. Então veja o verso 27, ele diz do capítulo 1: Vivei acima de tudo por modo digno do evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, em uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Então, no versículo 27, ele diz que isso deve servir para a prisão dele. Limitava Paulo, não deixava que ele visitasse os filipenses, que foi a primeira igreja, praticamente, que a gente observa na segunda viagem missionária. E daí o apóstolo Paulo está convocando os irmãos para viver de modo digno do evangelho. Isso nós não precisamos estar livre do coronavírus para poder fazer. Nós devemos viver em qualquer circunstância de modo digno do evangelho. Então a igreja tem que viver como igreja. E eu soube de alguns evangélicos, alguns irmãos que pularam o carnaval, que acompanharam, que não vê problema nenhum nisso. E isso não são coisas dignas. Para você ter ideia, quando eu fazia seminário, em 1982, se não me engano, um professor meu me disse que o carnaval, imagens do Carnaval do Rio, olha só, na década de 80, foi transmitido em Israel. E Israel fechou a televisão porque ela estava exibindo cenas imorais. Quer dizer, o que era livremente mostrado no Brasil, em Israel foi considerado obsceno. Então, a gente não reprova mais o que há de errado. Então, um antigo presidente conta mentiras e fala mal da gente no mundo inteiro e viaja, e ninguém se indigna com isso. Então, onde é que está a nossa dignidade? Aqui Paulo diz que a igreja pode permanecer digna, mesmo debaixo de limitações. O apóstolo está preso, mas o evangelho não está. Então o apóstolo acaba dizendo: vivam de forma digna do evangelho. O que eu quero, o que vai dar prazer para mim, é se eu ouvir de que vocês andam de forma digna. Então isso é uma coisa que nós podemos fazer, obedecer a Deus, mesmo enclausurados em nossas casas, sendo exemplo. E aí no verso 28 ele diz: e que em nada estáis intimidados pelos adversários. É interessante ele colocar isso. Os obstáculos que colocam para nós, eles não têm força. O reverendo Dirceu, que é nosso missionário na Espanha, contou que ele passa por muita perseguição do evangelho lá, porque a Espanha é um país amplamente católico e é avessa aos missionários e à missão de pregar o verdadeiro evangelho, não essa coisa mística, que é essa versão pagã de cristianismo, que é a Igreja Católica Romana, que é a maior e a mais forte igreja da Espanha. Ainda que os espanhóis sejam confessionalmente católicos e no coração sejam secularistas, indiferentes a Deus e a tudo mais. Então é preciso ser missionário lá no meio. E o reverendo Dirceu está lá e diz que sofre muita perseguição. Como surgiu na Coreia a palavra de que uma igreja teria ajudado a expansão, na Espanha se levantou o boato de que os evangélicos é que estavam espalhando o coronavírus pela Espanha. E houve uma ordem de um prefeito lá de Huelva, onde o nosso missionário está, de que não houvessem mais cultos evangélicos por perseguição, que somente 1% da população é evangélica na Espanha. E aí a Associação de Pastores Evangélicos se uniu, e de igrejas evangélicas, e foram ao prefeito e fizeram ver o erro que era cometer essa discriminação. E o prefeito pediu perdão e abriu de novo a possibilidade das igrejas se reunirem, o que agora não é mais possível por causa da expansão do corona. Mas atribuir aos evangélicos foi uma jogada para tentar suprimir o evangelho. E aqui ele diz que em nada vocês estejam intimidados pelos adversários. Nós temos uma igreja intimidada.
Quando muitos querem falar do Evangelho, pensam não é bom falar, porque as pessoas vão olhar torto para nós, elas vão ter uma imagem ruim do Evangelho. As pessoas precisam ouvir que são pecadoras, senão como elas vão se arrepender? Então é isso, não se intimide, fale francamente, sem medo. E Paulo está dizendo que ele quer ouvir da igreja que ninguém vai ser intimidado. Verso 28 continua: pois é para eles prova evidente de perdição, ou seja, de derrota, e é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes. É o terceiro ponto que podemos ver aqui. O apóstolo Paulo nos aponta exatamente a ideia de que o Evangelho de Cristo salva vidas, e é exatamente por essa razão que ele diz que é uma graça poder padecer, e não somente crer. Há alguns que creem e se contentam com isso. Outros são usados e o próprio sofrimento deles serve de testemunho de que a palavra dele é verdadeira e que ele crê naquilo. Então é evidente que Paulo diz: vocês receberam a graça de sofrerdes e padecerdes pelo Evangelho. Então essa é a bênção que nos é concedida. E ele termina dizendo: e não somente de crerdes nele, verso 30, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, ainda agora ouvis que é o meu. Então é essa palavra que eu queria que os irmãos lembrassem, que esse é o mesmo evangelho que o apóstolo Paulo pregou, que os filipenses sentiram. Agora prenderam o apóstolo e podia ser que ele morresse dessa cadeia. Então a igreja de Filipos disse: vamos pregar mais ainda. Os que amavam Paulo, vamos pregar, vamos apoiar o apóstolo e continuar o trabalho que ele começou. Você leia em Atos e veja os sofrimentos que Paulo passou, você vai ver que são bem menos as impossibilidades, as limitações que colocam sobre nós. E devemos ser ousados. Antes nós tínhamos na igreja a possibilidade de fazer festas, de nos reunir, e ter também o coração alegre de saber que pessoas que viriam conosco aceitariam Jesus ao observar a vida alegre da igreja. Hoje isso nos foi tirado, mas não a incumbência de pregar o Evangelho de Deus. Vamos fazer dentro das limitações. Alguém sabiamente colocou no WhatsApp, numa mensagem que eu recebi, colocou uma palavra que foi que Jesus, sendo Jesus, quando Herodes quis matá-lo, em vez de Deus mandar um ataque fulminante e Herodes morrer ali, Jesus foge, guardado por José e por Maria, para o Egito. José foge para o Egito, tendo o Filho de Deus consigo. E em nenhum momento nós vemos a Bíblia dizer que José teve dúvidas que aquele que estava nas suas mãos era o Salvador do mundo. Mas Jesus também teve outro empecilho, outra luta na sua vida. Possivelmente na sua adolescência, ele perdeu o seu pai adotivo, José. E perdendo José, ele teve que cuidar da família trabalhando como carpinteiro. É a narrativa que nós temos nos evangelhos. Por isso é que estamos vendo que obstáculos até o próprio Jesus passou. E nós temos os nossos. Mas nem por isso vamos nos calar. Convide pessoas para que assistam essas mensagens. Convide pessoas porque as outras mensagens serão bem mais evangelísticas. Agora é uma mensagem de intercessão pela igreja, para que ela não esmoreça. E se Deus quiser, quando passar essa epidemia, se debaixo das dificuldades nós estávamos ativos e vivendo de forma digna do Evangelho, o que será quando não tivermos mais essas amarras? Você deve ter ouvido falar, e para concluir eu quero dizer essa palavra, deve ter ouvido falar de atletas que quando correm põem pesos nos seus pés. Jogadores que jogam com uma bola cheia de areia para que o peso seja maior, bem maior do que aquele que ele enfrenta no campo. Por que isso? Porque debaixo de condições adversas que a gente se prepara e se treina. Então quando passar, porque não sei quando vai passar e nem se vai passar, porque se em seguida desse vírus vier a notícia de um outro vírus, vai todo mundo correr de novo para se precaver. Então, e o que é que impede de um outro vírus aparecer? Só o nosso Deus. Eu não estou vendo muita gente suplicando perdão de Deus de ter brincado e zombado do Filho de Deus aí no carnaval. Que zombaram. A gente até que foi vestida de Cristo para poder zombar. E fora isso que a gente já teve antes.
Tivemos aí por volta do Natal um vídeo feito em que Jesus era zombado, Maria e todo o Evangelho. E as pessoas depois querem saber por que esse vírus nos acometeu. Nós precisamos, se foi por isso ou não, porque foi no mundo, não foi só aqui, mas o mundo tem essa postura. Já faz anos, bem antes da imprensa noticiar, que cristãos eram degolados nos países muçulmanos. E nenhuma embaixada, nenhum jornal veio falar. O jornal estava preocupado em noticiar somente as notícias que favorecessem a reeleição da esquerda para o poder. Infelizmente. Porque essas notícias nós evangélicos tínhamos, de que verdadeiras comunidades cristãs eram mortas, caluniadas e os seus missionários presos. Isso a gente sabe. Então o mundo trata assim a Igreja de Deus, o Filho de Deus e o próprio Deus. E nós queremos o quê? Agora nós precisamos dobrar nossos joelhos e pedir perdão a Deus por tudo isso que fizemos. É hora de fazer isso. Não é sobrevoando a cidade com algum amuleto que nós vamos livrar da maldição. É reconhecendo que fomos errados, idólatras, que fomos feiticeiros, com todas as coisas que Deus condena. Esse é o momento do país se arrepender, porque está prestes a vinda do Senhor. Então, simplesmente nos preparar. Vamos ver que todos esses pesos estão nos treinando, que muito em breve estaremos livres deles e poderemos fazer um trabalho muito melhor, porque fomos treinados no período de dificuldade. Que Deus abençoe a todos, que a graça do Senhor Jesus, o amor infinito de Deus Pai e as consolações, direção e comunhão do Espírito Santo esteja com cada irmão da igreja, agora e para todo sempre. Amém.